Mais uma informação para gente, e essa tem a ver com Alexandre de Moraes, voltando ainda com a história do Alexandre de Moraes, mas em relação àquele episódio da família de Alexandre de Moraes, lá no aeroporto de Roma. Qual é a novidade disso? Até a coluna da Carol Brígido traz a informação de Dias Toffoli, é direito da vítima. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu a decisão de incluir Alexandre de Moraes no inquérito, né, a suposta agressão à família dele no aeroporto de Roma. O pedido foi feito por Moraes. Além do ministro, foram autorizados a atuar no inquérito a mulher dele e os 3 filhos. Então, ele defendeu essa decisão de incluir Moraes como assistente de acusação. Aí diz ele, abre aspas, qualquer juiz daria à vítima o direito de ser assistente de acusação. Explica essa pra gente, Carol, essa fala do Toffoli. Justamente isso vem depois das informações ali de que o que aconteceu ali não foi realmente uma agressão, a defesa das pessoas que estão sendo acusadas, né, diz isso. Conta essa história pra gente. Olha, Fabiola, essa é uma investigação que ela já nasce rumorosa, assim, ela já nasce polêmica pelos agentes que estão envolvidos. O que aconteceu? O Alexandre de Moraes e a família estavam no aeroporto de Roma, chegou um empresário que teria agredido o filho de Alexandre de Moraes. Isso a gente ainda não sabe se é verdade ou não, porque o vídeo ainda está sendo periciado pela Polícia Federal. Tem imagens, tem 5 horas de imagem de uma câmera que estava filmando num local e mais 5 horas de outra câmera. Então, são dois ângulos diferentes. Existem 10 horas de imagem para serem periciadas sobre esse episódio. O que aconteceu? Foi aberta uma investigação para apurar se houve mesmo essa agressão ou não. O ministro Alexandre de Moraes pediu ao ministro Dias Toffoli para ele ingressar nesse inquérito como assistente de acusação nessa fase de inquérito. E aí o ministro Dias Toffoli foi lá e permitiu que Alexandre de Moraes fosse assistente de acusação, não apenas o ministro, mas também a família, todo mundo que estava presente, a esposa do ministro Alexandre de Moraes e os 3 filhos do casal. Então, a família Moraes participa do inquérito como assistente de acusação. Daí chega a Procuradoria-Geral da República e fala: não, peraí, na fase de inquérito não pode a vítima ser assistente de acusação, isso só pode acontecer na fase de ação penal, que é uma fase mais avançada das investigações, não é essa parte inicial, porque segundo a PGR, esse tanto de assistentes de acusação durante a fase de inquérito pode usurpar o poder do Ministério Público de atuar na acusação. E aí o ministro Dias Toffoli falou ontem para mim e para a colunista Carla Araújo o seguinte: não, pode sim. Qualquer vítima, qualquer juiz do Brasil teria dado esse direito à vítima, porque isso é garantido. Então, na verdade, existe ali uma discussão jurídica, né? Na verdade, um cabo de guerra. O que a gente vê no pano de fundo? Que é essa guerra entre o Ministério Público e a forma de agir de alguns ministros do STF, o estilo de atuação deles. Se a gente olhar em retrospecto, em 2019, o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes estiveram nessa mesma posição contrária à do Ministério Público, quando o ministro Dias Toffoli resolveu abrir aquele inquérito para apurar agressões contra ministros do STF, contra o próprio STF como uma instituição. O ministro Dias Toffoli ele abriu esse inquérito sem pedido da Procuradoria-Geral da República, que seria o trâmite natural. A PGR questionou essa forma de agir, o ministro Dias Toffoli manteve o inquérito aberto e mais, nomeou Alexandre de Moraes o relator desse inquérito. E o que aconteceu? Na verdade, assim,
Agora a gente vê com algumas mudanças, claro, no factual, mas essa mesma postura de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli numa posição diametralmente oposta, contrária aos interesses da Procuradoria-Geral da República. Claro que nesse cabo de guerra quem vai ganhar é o Supremo Tribunal Federal, porque a PGR vai lá e fala, não pode ter assistente de acusação. E o ministro do Supremo fala, sim, pode sim, então vai ficar da forma como está. O ministro Alexandre de Moraes deve atuar assim como assistente de acusação nessa fase. O ministro Dias Toffoli diz o seguinte, na decisão que ele tomou, que não teria problema nenhum. Qual é o problema disso? Só que o que a gente escuta de membros da Procuradoria-Geral da República é não só o risco de usurpação do papel do Ministério Público, mas também o risco de o próprio investigado influenciar no andamento das investigações. E vamos combinar que não é um investigado qualquer, é o ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, que conduz também no STF esses inquéritos sobre agressões a ministros e também o inquérito do 8 de janeiro. Então, ele é uma espécie de superministro do Judiciário, né? Ele está ali no comando de várias investigações importantes e agora estará também com uma certa influência nesse inquérito que investiga ele mesmo como vítima. É isso. Carol, obrigada pela sua participação ao vivo aqui conosco, com informação, análise. Um beijo para você e até a próxima. Obrigada, Fabíola. Obrigada, meninos. Até a próxima. Agora, 11 horas e 55 minutos, fico mais um pouquinho aqui com o Thales e com o Josias. Um pitaco muito rápido sobre essa história de Moraes. Será que vale a pena para ele esse desgaste de ele continuar com essa investigação? Josias, como é que você analisa isso? Moraes, nesse caso aí do aeroporto de Roma, melhor encerrar isso, melhor seguir? E a postura do Toffoli? É direito da vítima? Não me parece adequada a posição do Toffoli e do Alexandre de Moraes nesse episódio, não, Fabíola. Hostilidade e agressão a uma autoridade, como no caso de qualquer cidadão, deve ser coibida, apurada, coibida e, eventualmente, comprovada, punida. Isso não tem... Ninguém duvida disso. Agora, essa questão de o Alexandre de Moraes atuar como auxiliar da acusação nessa fase de inquérito, que o Código de Processo Penal permite às vítimas de crime atuar como auxiliar do Ministério Público na fase do processo, mas isso normalmente ocorre depois da investigação, quando a denúncia é aceita. A lei não proíbe que isso ocorra na fase do inquérito, mas é um negócio absolutamente inusual, porque em tese, o Alexandre de Moraes, sendo ele vítima do processo, ele pode inquirir os acusados na fase do inquérito, ele pode participar, requerer investigações adicionais, uma coisa absolutamente inusitada, há um desequilíbrio do processo. Então, seria sensato, Fabíola, se o Supremo agisse, porque houve um recurso da Procuradoria-Geral da República, assinado pela procuradora interina. Aliás, está muito ativa essa procuradora interina, a doutora Eliseta. Ela acionou o Supremo dizendo, olha, não acho razoável, peço que seja revisto e que o ministro Alexandre de Moraes não atue como auxiliar de acusação nesta fase de inquérito. Realmente é um exagero. E não dá para deixar de olhar este episódio com ares de quem enxerga um desequilíbrio no processo. Então, se o ministro quer desequilibrar o processo, não fica bem para ele, não fica bem para o Supremo. Seria interessante, porque isso aqui vai ter que ser julgado. O Toffoli é o relator, muito bem, ele vai dar a decisão dele, mas isso tem que ir ao plenário. O plenário do Supremo tem que sanear este processo. E acho que seria bom para o próprio Alexandre de Moraes que essa decisão fosse revista. Não fica bem. Deixa rolar o processo. O ministro fez lá as acusações dele, disse que sofreu uma agressão lá no aeroporto de Roma, disse que o acusaram lá, agrediram a ele, o filho dele, que
o agressor, um dos agressores, o Roberto Mantovani, deu um tapa na cara do filho dele. Estão lá as imagens não têm som. Esse VAR judicial não foi suficiente para elucidar o episódio, porque não tem som. A Polícia Federal pediu mais 60 dias, o Toffoli deu. Agora, deixa rolar a investigação. Por que esses exageros? Acho que não ficou bem, Fabiola. Há um desequilíbrio. O Supremo faria bem se interviesse para recolocar o processo em ordem, para sanear esse processo. Hoje, com esta providência adotada pelo Toffoli, há um desequilíbrio nesse processo. E você, Thales, você concorda? Você acha que há um desequilíbrio nesse processo? Como é que deve ser a postura de Moraes? Toffoli erra? Como é que você vê isso? Fabiola, tem um erro aí que é de todos os ministros do Supremo, pelo que eu tenho visto até agora. Não basta, é aquela história, não basta a mulher de César parecer correta, honesta, não basta parecer correta. Ela tem que não basta ela ser correta, ela tem que parecer correta. O que ocorre? Eu não vou discutir normas de direito com o Toffoli. Eu não discuto isso nem com estudante de direito, que eu entendo menos de direito do que eles. Agora, eles não, é evidente que não é correto, não é aparentemente ético um ministro do Supremo entrar como auxiliar no processo contra alguém que teria agredido o filho dele, etc. Tá disfuncional isso aí. É aquela história. Todos eles se julgam supremos. E alguns casos, nesse caso aí, com uma dúvida ética, mas há outros casos até com dúvidas jurídicas, envolvendo o próprio Toffoli e o Alexandre de Moraes. O nosso colunista, Walter Maierovitch, discorda com vários argumentos legais de o processo contra que o Toffoli abriu e colocou o Alexandre de Moraes como relator, um processo sobre a investigação de fake news, de agressões ao Supremo, que foi feito, que foi aberto no Supremo e que está colocando o Alexandre de Moraes meio como juiz de tudo. É uma questão jurídica que o Walter Maierovitch, que é um jurista respeitado, discorda plenamente. E daí já nasceram várias dificuldades. É preciso que os ministros do Supremo entendam que eles não são supremos. Os ministros do Supremo não são Supremo. Boa, Thales. Nem Supremos. Não são Supremos, né? Não são Supremos.